Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com você? Muito bom dia pra você. Nós estamos aqui novamente, eu já ia falar, pra mais um... Bíblia Cantada. Bíblia... Não, aqui não é Bíblia Cantada, aqui não é. Aqui nós estamos na lição 2 dos pré-adolescentes. Isso aí, lição 2. Então já vai se preparando que a lição hoje tá boa, hein? Muito boa. A lição hoje vai falar sobre o quê? Respeito às Autoridades. Sentido? autoridades. Respeito. Será que isso é respeito às autoridades? Será que as autoridades são só militares, então? Já que a gente... Será? É isso que nós vamos ver nessa aula, então fica ligadinho aí, já curte, comenta, compartilha, o que mais? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Comenta no vídeo, você já falou? Falei, comenta. Show. E manda seu relatório, gente. Isso aí, manda o seu relatório em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Outra nome de coisa, Jesus. pega esse vídeo aqui, envia esse vídeo, ainda dá tempo. Envia esse vídeo para um colega da sua escola, envia esse vídeo para um primo seu, envia esse vídeo para sua avó, envia esse vídeo para sua tia e compartilha a palavra de Deus e vai conseguir um visitante. E interage com a gente no chat, hein? Isso aí, não se esqueça, gente. coloca seu nome. Se tem algum visitante aqui entre nós, seja muito bem-vindo. Mas, ó, tá tendo uma disputa aí entre as salas para ver quem consegue os 7 selos do nosso desafio. Gente, pré-adolescentes, vambora, vamos conseguir visitante. Quero ver todo mundo com visitante, Ó, hein? eu tenho certeza que os pré-adolescentes vão ser um dos primeiros a ganhar o 7º selo. Hein? Tenho certeza Eu absoluta. creio em nome de Jesus. Então, pra gente começar essa aula, vamos orar? Vamos lá. Ora aí, Pedro. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por cada um de nós aqui presente. Senhor, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, através dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, sem demoras, vamos começar com aquele nosso quadro amado, querido, Nossa, esse quadro é maravilhoso demais. que é o Espada Espada Afiada. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Eu sou o João Pedro E eu sou o Thiago. e nós estamos aqui para mais um Espada Afiada. E a referência de hoje é... Rufem os tambores! Romanos 13, de 1 ao 7. Valendo! Romanos 13, 1 ao 7. Vamos ver quem vai achar primeiro. Tiago já montou a sua estratégia olhando no início da Bíblia. E João está indo na raça. Eles estão procurando Romanos 13, do 1 ao 7. Acho que o Tiago está perto. Tiago está perto. Mas João não fica para trás. Eu sou a nova narradora do Espada Afiada. João achou primeiro. Romanos 13. Toda Qual página? alma- Página 923. Vamos lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não trarás em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consequência. Por isto, esta razão também pecais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém, pessoal. Tchau. Tchau. Beleza, pessoal. Espada Afiada esteve na área com o João e o Ri... Não foi o Rian.
Espada Afiada esteve na área com o João e o Tiago, arrasaram aí na competição. E agora, gente, a nossa revista esse trimestre está incrível. Ela fala sobre a preservação de valores cristãos. E o valor cristão que nós vamos falar na aula de hoje, justamente, é o respeito às autoridades. Que é muito importante, inclusive. E eu já quero começar falando aqui uma frase de impacto. Qual é? Toda autoridade é constituída por Deus. Bota aí. Toda autoridade? Toda autoridade. Mas você está falando só de autoridade espiritual, né? Não. Da igreja. Não. Toda a autoridade, todas que existem, presidentes, deputados, pastores, líderes de ministério, pais, todas as pessoas que têm uma figura de autoridade são constituídas por Deus. Nenhuma delas existe sem a nenhuma delas tela azul. Nenhuma delas existe sem a permissão de Deus. Anotou isso aí? Anotou, hein? Isso é muito E importante. o principal ensino que essa lição traz para nós é justamente isso, que nós devemos respeitar, honrar e obedecer às autoridades. Agora, a gente está falando assim, né? Autoridades. Vamos colocar que existem dois tipos de autoridade. As autoridades que estão perto e as autoridades que estão longe. Vamos colocar as que estão perto. Por exemplo, vamos falar da casa, Pedro, da sua casa. Sim, minha casa. Quem é a autoridade máxima na sua casa? Assim, tirando Deus, né? Vamos colocar Deus principal. Em primeiro lugar. Mas quem é a autoridade máxima da sua casa? Meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. Então, os seus pais, ou se você não mora com seus pais, se outra pessoa cuida de você, os seus responsáveis, eles são a autoridade máxima sobre a sua vida. E eles são constituídos por Deus para cuidar da sua casa, para manter a ordem, para ditar as regras. E isso não vem de hoje não, né? Não, vem, claro que não. Desde Êxodo, na própria Bíblia está falando. Êxodo traz o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Então, você quer viver bem? Você quer viver muito? Honra o teu pai e a tua mãe. Essa é a chave, é o respeito às autoridades que estão dentro da sua casa. Agora, se você está na igreja, então você deve honrar quais autoridades? Pastor, líderes. Pastores e líderes, professores. Ah, tá Sim. bom, Pedro, como que eu vou honrar o meu pastor? Ouvindo o que ele tem a dizer, né? Que mais? Praticando o que ele tem a dizer, orando por ele. Orando por ele, obedecendo a palavra dele. Como que você pode honrar o seu professor que está dando aula lá na sala dos teens? Fazendo silêncio na hora da aula, né? Prestando atenção. Prestando atenção, exatamente. Exatamente. Cada um de nós que está ali na frente de vocês, seja pastor, seja líder, seja professor, todos nós estamos ocupando uma figura de autoridade que não foi constituída por qualquer pessoa, foi constituída por Deus. E é o nosso dever, como cristãos, respeitarmos a autoridade. Então, quando eu estou na minha sala de jovens, eu respeito a minha professora. Eu também, quando estou na minha sala dos juvenis. Quando eu estou em algum evento da juventude que a minha líder está lá falando, eu fico em silêncio, porque eu ouço, eu respeito, eu honro a liderança daquele que Deus instituiu para colocar como meu líder. Então, cada um de vocês, pré-adolescentes, vocês precisam honrar e respeitar as pessoas que Deus instituiu como autoridade na sua vida. Amém. Seja professor, seja líder, seja pastor, seja seu pai e sua mãe, aqueles que Deus colocou. Porque, Pedro, a insubmissão, a desobediência traz consequências terríveis. E olha só como traz consequências terríveis. O próprio diabo foi insubmisso a autoridade de Deus. O próprio diabo questionou a autoridade de Deus. Questionou a Né? autoridade. Ele queria ser como Deus. E além disso, tem mais um exemplo também. Eva também foi insubmissa. Também foi E olha insubmissa. só o que aconteceu com a humanidade. Dois pecados de insubmissão, de desobediência, levaram Lúcifer para o inferno e levaram Eva, né, seja, entrar o pecado no mundo. Tiveram consequências terríveis. Gente, não se mexe com as pessoas que Deus instituiu como autoridade, não é? Nós precisamos respeitar a autoridade, primeiramente, de Deus que instituiu essas pessoas. Mas e aí? Falamos dessas autoridades que estão perto. E as autoridades que estão longe? Então, pois é, honrar e obedecer na igreja, né? Os crentes, então, vamos dizer assim, é muito fácil, né? É fácil, ouvir né? a palavra do pastor, Ou obedecer. mais ou menos. Às mais vezes... ou menos. Por isso que eu falei, pode ser, vamos dizer assim, que é muito fácil. Mas e
obedecer e honrar as autoridades que não são crentes. E aí? E aí? Quando uma autoridade que não é crente está no poder. E essa pessoa é má. Ou seja, não segue a Deus. E se a pessoa que tiver como presidente de alguma nação não for uma pessoa boa, for uma pessoa má? E aí? Aí tá tudo certo, né? Não, a gente pode desrespeitar, então, Vamos né? desrespeitar! Não, Não faça isso, não. em nome de Jesus. Nesse caso, nós ainda assim precisamos honrar, respeitar e obedecer as autoridades. Ué, mas como assim, Pedro? Como assim? Pois como é, mas assim, essa Larissa? pessoa não é má, né? Eu vou respeitar alguém que rouba, que só quer o mal, alguém que é contra a palavra de Deus. Como é que eu vou honrar uma autoridade assim? Gente, a palavra de Deus é muito clara quando ela nos instrui sobre esse respeito às autoridades. Porém, nós precisamos também entender que nós temos que obedecer aquilo que não fere a palavra de Deus. Deus é a maior autoridade de todas. Então, se nós temos no poder uma autoridade que começa a instituir coisas que vão contra a palavra de Deus, obviamente nós vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Então, se o governante não segue isso aqui, nós precisamos ficar muito atentos com o tipo de coisa que eles estão instituindo, mas ainda assim precisamos respeitar. Isso aí, mas ainda a gente não pode desrespeitar, né? Desonrar. Exatamente. E não foi isso que Daniel fez? Exatamente. Vocês lembram da história de Daniel? Gente, Daniel é um dos maiores exemplos disso. Ele era submisso às autoridades. Ele prestava contas. Olha, ele era um dos responsáveis por supervisionar os príncipes lá que haviam naquela época, Era das um cara províncias. importante, né? Ele era um cara importante dentro dessa parte do governo. E ele era um dos melhores, a Bíblia diz. E ele respeitava a autoridade daquele rei que estava sobre ele. E não era um rei crente, não, tá? Não era um rei crente, era um rei que não seguia a Deus e não... Pelo contrário, né? Pelo Ia contrário, sempre exatamente. contra. Mas ele ainda assim respeitava e honrava. E quando aquele decreto foi instituído, dizendo que ele não poderia orar, o que ele fez? Continuou orando mesmo assim. Então, esse é o exemplo que nós temos que seguir. Então, e as autoridades e as leis existem porque precisa de ordem, né? Exatamente. As coisas precisam ter uma ordem. E Deus mesmo instituiu as leis para o seu povo, enfim, coisas passadas também, né? Então, a lei é uma coisa boa. As leis instituídas na nossa sociedade são leis também que vieram, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, foi uma fonte para que as leis também pudessem reger a sociedade. Então, a lei é boa. Como o texto de Romanos mesmo, que a gente leu no Espada Afiada, diz. Se você não está fazendo nada de errado, então a lei vai ser para o seu bem. Se você não está fazendo nada de errado, você não precisa temer as autoridades. Você não precisa temer as leis, porque você vai estar fazendo o que é certo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando pessoas perversas, quando pessoas más estão no poder, nós estamos sujeitos a acontecer exatamente o que aconteceu com Daniel. Pessoas tramando leis que prejudicam a fé que nós professamos. Por exemplo, hoje nós temos leis aí falando sobre a liberação das drogas. Nós temos lei falando sobre aborto. Leis que proíbem a Bíblia. Leis que querem tirar textos da Bíblia. Mais um exemplo. Leis que até proíbem a gente de pregar o evangelho. De pregar o evangelho. Todas essas coisas estão querendo ser instituídas. Mas, nesses momentos... Nesses momentos, nós precisamos nos posicionar. Exatamente. Assim como Daniel se posicionou. Não ter medo, confiar verdadeiramente em Deus. Isso aí. Olha, honrar uma autoridade e aceitar os erros são coisas diferentes. Então, se a autoridade faz algo errado, Deus é a maior autoridade de todas, Então, devemos ficar sempre com o que a palavra de Deus diz. Isso aí. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas então por que Deus permite que as más autoridades governem? Por quê? Por quê? Para responder isso, nós vamos ver no nosso Momento Curiosidades. Roda aí. A paz do Senhor para adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e eu tô aqui no quadro Momento Curiosidades. Bom,
Na curiosidade de hoje, nós vamos resolver uma pergunta que muitos de vocês já devem ter se perguntado. Por que Deus permite que autoridades ruins governem? Bem, Deus tem um propósito para todas as coisas. E Ele faz isso como uma forma de juízo, para que o seu povo volte para os bons caminhos, busque Ele verdadeiramente e sejam totalmente dependentes do seu poder. Por exemplo, quando Deus permitiu a invasão do rei Nabucodonosor, quando ele tinha Jerusalém em suas mãos e levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Deus fez isso como uma forma de juízo, para que o povo de Israel se arrependesse dos seus maus caminhos. Porém, no final, se o povo se arrepender, sempre há esperança, pois nós não devemos ter esperança nos homens que governam, mas sim no poder de Deus. Esse foi o quadro Momento Curiosidades. Tchau, pré-adolescentes! Bom, então acabamos de ver que às vezes Deus permite Sim, os maus governantes. sim. Mas eu não posso falar mal dele só um pouquinho? Não posso falar mal dele. Não Nem um pode falar mal. pouquinhozinho? Não pode. Sabe por quê? Nós não podemos desonrar as autoridades. Então, tem muita gente que gosta, né, de falar muito mal das até autoridades. demais, né? Tipo assim, ó. Nossa, mas eu tô muito nervoso. Esse presidente, ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Nossa, mas como eu tô nervoso. Ele é um bocó. Ele não presta pra nada. Ele não presta pra nada. Gente, primeiro que nenhum crente deveria chamar ninguém assim. Muito menos uma figura de autoridade. Então, muito menos um presidente ou qualquer outra pessoa que esteja na figura de autoridade. Mesmo se a gente saiba que a pessoa fez tudo errado, mesmo que a gente saiba que a pessoa não é um servo de Deus, não está fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos sair chamando os outros assim, de ladrão, de imbecil, de bocó. Nós não podemos falar essas coisas, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Lá no livro de Efésios fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, pecaminosa, muito menos para se referir às autoridades que estão ali e que, se estão ali, foram permitidas por Deus que estivessem ali. Então, se a palavra de Deus nos manda honrar e respeitar as autoridades, mesmo que elas estejam fazendo coisas erradas, nós precisamos nos comportar de uma maneira respeitosa em relação a elas. Ok, então essa parte já entendemos. Agora, como que nós podemos honrar as autoridades? Como? Vamos ver se o pessoal está esperto? Vamos ver. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Agora nós vamos ver se as pessoas sabem responder essa pergunta. Ó, estamos aqui agora com a Sofia. Aí. Responde uma pergunta. Como nós podemos honrar as autoridades constituídas? Esse é o nosso pastor. Vai lá, de novo. Como podemos honrar as autoridades constituídas? Que autoridade você está falando? Tipo da igreja? Autoridades. Tá, entendi. Se for da igreja, líderes, por exemplo, obedecer às ordens. Por exemplo, se ele falou vai para a direita, você não pode ir para a esquerda. Tem que ir para a direita. Ai, gente, vocês pegaram muito do nada. Vai lá. E é isso. Obedecer é muito importante. Ana, é você mesmo. Eu com essa cara de choro, é sacanagem. É uma sacanagem, né? Vai lá. A pergunta é a seguinte. Para os pré-adolescentes, como nós podemos honrar as autoridades constituídas? Constituídas na igreja ou não? Em geral. Como honrar? Você quer responder, Cristina? Pode ser também. Como Vai. honrar? É. Primeiramente, entender que a lei dos homens está sobre nós também por causa da lei de Deus. Então, se nós não obedecemos à lei dos homens, nós não obedecemos a Deus. Eles são autoridades sobre nós também. Então, se a gente não honra o nosso pai, a nossa mãe, a gente não honra o nosso presidente, nós estamos desonrando a Deus. Eita! Essa resposta foi boa, hein? Nós estamos agora... Davi, né? Sim. Como é que é o seu nome? Davi. Como é que é o seu nome? Davi. Tá. Então, estamos aqui com o...
Estamos aqui com o Davi. E eu quero te fazer uma pergunta, Davi. Como nós podemos honrar as autoridades, os líderes, entendeu? Líderes? É. Tipo, líder musical? Isso. Qualquer líder. Respeitando. Respeitando. É isso aí. Esse é o Davi. Acabou o papinho, vamos lá responder coisas da EBD. Tá, não, a gente Vamos lá. sabia. Ó, Eu não quero falar nada não, mas repreenderam você aqui, ó. Repreenderam você. Tira fora disso. Eu vou repreender, ó. Eu vou escolher 3 pessoas. Eu vou escolher 3 pessoas aqui no meio. Tem só 3 aqui. Só tem 2 meninos e uma menina. Se ele tiver, Vem, então. Ô, Glória! Aqui, ó. Responde. Ó, então vamos cá. Pastor, responde essa pergunta. EBD dos pré-adolescentes. Como nós podemos honrar as autoridades constituídas? Rapaz do céu, orando. Ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu pai que está em secreto, seu pai que está em secreto recompensará. É isso aí. Não precisa falar mais nada. Gente, muito bom ver a resposta de vocês. Vocês estão espertíssimos. E agora, eu quero falar aqui de uma situação. Teve uma vez que Jesus, ele estava lá, né? E aí chegaram umas pessoas, chegaram ali uns hipócritas, né? Uns fariseus para tentar pegar Jesus, para tentar fazer com que ele dissesse alguma coisa que ia condenar ele. E aí eles chegaram para Jesus e falaram o seguinte: Jesus, e aí? É lícito ou não pagar tributos a César? Fizeram essa pergunta para Jesus. Quando eles perguntaram isso, o que eles estavam esperando pegar Jesus? Se Jesus falasse que era lícito pagar tributos a César, eles ia cair matando em cima de Jesus. Por quê? Os judeus, eles eram contra todos esses impostos que eram colocados pelas leis romanas. E se Jesus falasse que não era lícito pagar tributos a César, os romanos iam cair matando em cima de Jesus, porque era estabelecido naquela época autoridade, pagar esses tributos. E aí foi uma pergunta assim, né, que era para deixar Jesus sem saída, sem resposta. Mas Jesus era mais esperto do que todos eles. O que Jesus respondeu? Jesus falou assim: pega aí uma moeda. Aí eles foram lá, pegaram uma moeda. Nessa moeda aí, que imagem que tem essa moeda? Aí eles falaram: é a imagem de César. E aí Jesus falou: se é a imagem de César, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus, ele pegou ali nos hipócritas e ele falou: olha, vocês não vão conseguir me pegar, porque essa moeda aí é de César, então vocês precisam dar aquilo que está estabelecido de dar para César. E o que for de Deus, vocês dão para Deus. É uma inteligência muito grande, né? Jesus estava sendo o quê? Submisso às autoridades. Submisso às autoridades. E obedecendo e honrando também aquilo que era estabelecido por César. Exatamente. Então, mesmo que os judeus tentaram ali fazer com que ele respondesse mal... Aqui, só um detalhe. César, acredito que ele não seguia os mandamentos, né, com de Deus. certeza não seguia, né? Era o imperador romano. Então. Fazia altas atrocidades, porém... Jesus, naquele momento, estava sendo submisso às leis do local onde ele estava. Então, gente, nós precisamos ficar com esse exemplo de Jesus. Nós temos que dar um bom testemunho quando se diz respeito a autoridades. Então, é claro, nós podemos sim cobrar as autoridades, nós podemos questionar, por exemplo, os nossos governantes, né, como eles estão utilizando o dinheiro. Ok, nós podemos não concordar com alguma coisa que seja estabelecida, mas nós não podemos tratar com desrespeito, nós não podemos dar mau testemunho chamando de diversos nomes ou então sendo insubmissos. Até porque, que tipo de crente nós seremos se não cumprirmos com as nossas obrigações? Jesus mesmo cumpriu com as obrigações dele. Então... E além disso, a gente vai, como a gente já citou aqui, já falou, a gente vai de encontro, vai totalmente contra o que a própria Bíblia diz. E acima de tudo, gente, nós precisamos orar
pelas nossas autoridades. Essa é a principal forma que nós podemos honrá-los, orando pela vida deles. A própria palavra nos ensina isso lá em Timóteo, que nós precisamos orar pelas autoridades que foram estabelecidas. E eu quero te perguntar, você alguma vez já orou pelas autoridades da sua vida? Talvez você já tenha orado pelos seus pais, pelos seus professores e pelos seus pastores. Será que você já orou pelos seus pastores? Será que você tira um tempo para orar pelos seus pastores? E pelos governantes do seu estado? E pelos governantes do país? E por aquelas pessoas que estão lá em Brasília decidindo as leis, decidindo tudo a respeito do nosso país? Eles também precisam de oração, né? E pelo presidente do nosso país, será que nós estamos tirando um tempo de oração por essas pessoas para que a nossa realidade possa ser transformada, para que o Brasil um dia possa ser um país melhor, para que o Brasil possa ser um país que segue a palavra de Deus? Se nós não orarmos, nada disso vai acontecer. A oração é a nossa esperança. A oração é a chave de todas as coisas. E se você ainda não fez isso, eu quero convidar você a fazer esse ato de honra às autoridades e tirar um tempo para, no final dessa aula, orar por todas as autoridades da sua vida. Da autoridade mais próxima, seja o seu pai e a sua mãe, até a autoridade que está mais longe de você. E declarar palavras de bênção sobre essas pessoas. Porque, com certeza, quando nós oramos pelas autoridades, nós também seremos abençoados. Amém, glória a Deus. Amém. E para terminar, nós vamos para as nossas ofertas. Está aparecendo aqui embaixo os meios para você ofertar na casa de Deus. Faça isso com muita alegria, faça isso com muita liberalidade e entregue o seu melhor nessa manhã. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Então vamos ficando por aqui e eu quero fazer uma oração junto com você para a gente terminar essa aula. Pai, eu quero neste momento colocar as nossas vidas diante de Ti. Senhor, que todos esses ensinamentos fiquem guardados no nosso coração. Deus, que nós possamos entender a importância de orar pelas autoridades que o Senhor constituiu na nossa vida, Senhor. Então, que cada um de nós aqui saia com esse compromisso de honrar as nossas autoridades, de orar pelas nossas autoridades, porque nós sabemos que se fizermos isso, nós também seremos abençoados pelo governo de cada uma delas. Glória a Deus. Deus, no nome de Jesus, eu peço, abençoe cada um que está me escutando. Nos dê um domingo abençoado, no nome de Jesus. Amém. Amém. E tchau, É isso aí, até a tchau. próxima.